Ação de investidores, passa por aí, é isso? Atrair investidores. Você não vai mais conseguir atrair investidores para a sua empresa se não tiver essas boas práticas em ESG, é isso? Sem sombra de dúvidas, principalmente quando a gente considera que grande parte das empresas brasileiras, elas estão de alguma maneira conectadas com o mercado internacional, seja por meio de ações listadas em outras bolsas, Nova York, ou por meio principalmente de fazer parte dessa cadeia global de suprimentos. Quando a gente pensa, por exemplo, no setor do agronegócio, né, pode ser que empresas não sejam listadas, mas com certeza comercializam seus produtos para a Europa, para os Estados Unidos, e o mercado europeu é um mercado altamente exigente do ponto de vista de práticas ambientais, e isso acaba cascateando. Tanto que, se eu puder voltar para a sua pergunta rapidinho em relação ao Brasil e o mundo, um ponto que nós vemos no Brasil, justamente por essa pressão que vem do mercado de capitais, de grandes investidores, compradores, é o mercado brasileiro, as empresas se estruturando. Em primeiro lugar, do ponto de vista de governança, foi um pouco mencionado aqui o papel da liderança, né? Então, pelo menos em clima, as empresas listadas, 90% têm o nível executivo envolvido no tema ambiental e na discussão e na tomada de decisão. Então, o nível de consciência das empresas brasileiras está muito avançado já. Né? Quais são alguns passos que nós vemos de avanço? Estão mais nas questões de métricas, de mensuração de metas. Então, agora a gente já chegou no ponto de vista bacana, entendemos que o setor empresarial está comprometido. Como avançamos em relação a esses compromissos? Né, com as metas, com novas tecnologias, com inovação. Então, a discussão agora está em pôr a mão na massa. Desculpa, eu ia agregar exatamente isso, assim, eu acho que o que a gente tem mais visto é que tem que começar pelo G. Se a gente não começa estruturando a governança dessas empresas, construindo conselhos que vão fazer essas deliberações, construindo metas, aliando essas metas às metas de todos os executivos de dentro das empresas, né? Realmente trazendo esse compromisso, construindo base de dados. Então, o que é mais bonito, que eu acho que é o que brilha os meus olhos no dia a dia, é a gente fazer bem feito. Eu acho que as empresas que estão construindo suas estratégias baseadas em dados, elas estão construindo estratégias sólidas que vão gerar mudança. Então, não adianta só fazer um projeto social ou um projeto ambiental baseado numa estratégia de marketing, pensando na repercussão que aquilo vai ter, mas realmente construindo dados para entender se o impacto que eu estou gerando a curto prazo vai gerar uma transformação a longo prazo. É isso que a gente espera. Então, essa costura com a governança, com o investimento interno dentro da empresa, com mudança em diversidade e inclusão dentro da empresa, para trazer representatividade para os debates, para a gente construir pautas relevantes, investimentos relevantes, está tudo aliado ao sucesso dessa pauta, né? Diga, Rafael. A gente observa que a pressão vem muito por uma visão de geração de valor ampliada. Não é simplesmente gerar lucro, né? A gente está falando muito dessa emergência do capitalismo de stakeholders, onde a gente não está só mais olhando para o nosso acionista querendo maximizar lucro. Né? E o que a gente percebe, né, que eu acho que é interessante, é que as empresas brasileiras que estão no triângulo de pressão, que eu brinco que é o triângulo das bermudas do ESG, que são empresas que atendem outras empresas, ou seja, B2B, são empresas que estão no mercado internacional, com clientes ou com investidores, e que estão também com seu capital aberto. Então, no Brasil, o que a gente viu é que as empresas que estão, né, nesse triângulo de pressão, elas tiveram que mudar a sua percepção de valor e trabalhar a sua governança, os seus produtos, a sua forma de relacionamento e de prestação de contas, para mostrar que elas são capazes de gerar valor para todos esses públicos, e isso promoveu uma aceleração desse movimento aqui no país. Quero entrar... Diga. E a governança que a Flora trouxe, né, e o Rafael também colocou, no fundo, a governança, por que a gente precisa começar também pela governança? E por que a gente precisa ter um holofote para não pensar só no ambiental e no social? Porque a governança é ali que você vai ter regras, é ali que você vai ter metas, é ali que você vai ter um código de conduta, um código de ética, que você vai montar canal de denúncia e canal de manifestação dentro da empresa. A gente está vendo cada vez mais a necessidade das pessoas falarem do que está acontecendo dentro da empresa. Então, tudo isso é governança.
E um outro ponto importante da governança é ela que vai olhar, não estou dizendo vigiar, fiscalizar, mas ela que vai olhar e vai reportar o que o I e o S estão fazendo também. Por isso que precisa estar trabalhando esse triângulo das Bermudas, precisa funcionar muito bem.